Olá, você que me assiste, tudo bem? Segundo o que os estudos nos apresentam, não há dúvidas que a Suméria foi o berço da primeira civilização. Também não há dúvida de que o relato dos primeiros deuses foram os deuses da Suméria. E por serem de elevado número, eram chefiados por um panteão de outros deuses, assim dizendo, que era governado por uma assembleia de divindades, onde Javé seria o chefe dessas divindades, segundo o que nos conta as páginas da Bíblia. Salmos 82, verso 1 diz: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. E mais, Deuteronômio 10, 17 diz: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Isso é o que as páginas da Bíblia nos contam. Além do mais, nós podemos imaginar que alguns deles estavam presentes e ativos na Terra, mesmo antes de o primeiro homem aparecer sobre ela. Na verdade, a própria existência do homem, segundo o capítulo 1 do Gênesis que eu falei na aula passada, foi considerada como sendo o resultado de uma ação criativa por parte desses deuses que tinham por líder Javé, os famosos Elohim. Se não assistiu, assista o vídeo anterior. E veja que, se assim for, irmãos, nós podemos entender de que Javé, sendo o Deus dos deuses, como a Bíblia fala, não eu, ele criou o homem com a ajuda de outras divindades, através de um ato consciente, sendo Javé o criador-chefe dos deuses, que delineou o método, a forma e o processo pelo qual o homem seria criado. Então esse episódio em Gênesis 1 foi conhecido como a criação dos Elohim. Como você está vendo, que a primeira menção que se fala na Bíblia, onde o termo Deus aparece, ele é Elohim. E Elohim do plural significa deuses. Aqui usei uma passagem da Bíblia interlinear. Estou utilizando Gênesis 1, 26, mas esse termo Deus aparece no primeiro versículo, que é a mesma designação, Elohim. Então, pessoal, ao que tudo indica, Javé, ou Jeová, como você queira chamar, ele é o chefe desses deuses e que ele criou o homem segundo a imagem e semelhança desses deuses, porque ele diz, façamos o homem, façamos no plural, ele está falando com alguém, né? Bom, mas quem seriam esses deuses? Veja que, ao que tudo indica, seriam seres aos quais conhecemos como anjos, seres espirituais que o próprio Javé trouxe à existência. Desculpa, cada um com responsabilidades e funções dentro da criação. Então, como é que eu posso indicar, falar e afirmar que esses deuses, essas divindades, seriam os anjos? Porque, se nós lermos Gênesis 6, fala que os filhos de Deus vieram à terra e tiveram relações com as mulheres. Estes, na antiguidade, eram vistos como os deuses, os filhos de Deus, os deuses, os primeiros deuses a aparecer, os considerados deuses da Suméria, que tiveram então a sua fama ali no Oriente Médio. Então existem alguns relatos, irmãos, bíblicos que até falam do anjo do Senhor, que seria supostamente um desses seres que atuava em nome do Senhor, ou seja, em nome de Javé. A primeira vez que esse título ele aparece na Bíblia, esse título Anjo do Senhor, é no capítulo 16 do Gênesis, no relato de Sarai e Agar, que diz: E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Logo mais, nós podemos perceber que essa designação de anjo do Senhor está ligado com o que Javé era chamado, né? Que era o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, que era um dos atributos relacionados ao nome de Deus, ao nome de Javé. Mas o mais interessante, irmãos, é o que está aqui em Gênesis 17, que continua no capítulo 18, que diz o seguinte: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos,
apareceu o Senhor, ou seja, Javé, a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Veja que aqui está falando que apareceu o Senhor, e esse Senhor é atribuição a Javé, e ele se considera com o título de Deus Todo-Poderoso. Ele diz: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Mas agora preste bem atenção. O que mais me chamou a atenção, pessoal, nesse epíteto, porque Deus é um epíteto, não é nome próprio. O que mais me chamou a atenção é que o epíteto Deus Todo-Poderoso, que no hebraico é El Shaddai, se refere a uma divindade semelhante a Deus e não a própria deidade absoluta. Eu estou utilizando aqui o programa Word, falei dele na aula passada também, e repare que no código sobre a palavra Deus, lá no versículo 1 do capítulo 17, esse código é H410. E no dicionário Strong, para o português H410, esse epíteto Deus é conhecido como El. E olha o que significa. Deus, com letra minúscula, semelhante a Deus ou poderoso. Veja só, logo abaixo na descrição 1a, homens poderosos, ou seja, deuses, homens de posição, valentes, poderosos, assim como está descrito no relato do Gênesis 6. E olha só, na descrição 1b fala que é anjos. Então nem vou falar mais abaixo quais são os sinônimos desse termo El. Termo El é termo para uma divindade menor e não a deidade. Sendo assim, nós podemos dizer que Javé seria o chefe dessas deidades que nós conhecemos, dessas divindades conhecidas como anjos, que nós conhecemos como anjos. Por isso que faz coerência, então, lermos o Salmo e dizer que Javé preside na Assembleia dos Deuses. Então é o que a Escritura fala, irmãos, não sou eu que estou dizendo, não. Bem, sendo assim, Javé pode muito bem ser descrito, conforme nós lemos, como o Deus Todo-Poderoso dentre as divindades. Deus Todo-Poderoso dentre as divindades, presta atenção, ou seja, dentro de uma hierarquia de anjos, mas não sendo a deidade absoluta. Como dito anteriormente, Javé era o grande pai, ou Deus dos deuses, né? ou o rei dos deuses, o soberano dentre as divindades, ou dentre os anjos, e a sua casa então era conhecida como a extensão dos céus. E eu pergunto, seria essa morada de Javé, essa extensão que está nos céus, para onde se dirigiam os outros deuses do céu e da terra quando precisavam de conselho particulares ou favores? Era ali que, segundo o Salmo 82, se reuniam em assembleia para aplacar disputas entre si ou chegar às mais importantes decisões nos assuntos terrenos? Seria essa a casa de Javé? A Assembleia dos Deuses? Bem, entre todas essas decisões, irmãos, que aconteciam nessa Assembleia dos Deuses, nós podemos dizer e relatar aqui nesse estudo que Javé, ele selecionava os reis que iriam governar o seu povo, não como soberanos, mas como seus servidores incumbidos da administração das leis divinas de justiça. Porque toda essa concepção, como dito anteriormente, sendo Javé o pai dos deuses, era determinado então que desde o Êxodo Javé estipulasse códigos de conduta, né? Leis pelos quais os homens viveram no antigo Oriente Médio. E essas leis, irmãos, refletiam muito como um convívio social entre famílias, algo que pode ser entendido como aquilo que existe nos céus, na casa de Javé, nessa assembleia. Se nós lermos em 1 Samuel, capítulo 13, verso 14, diz que o Senhor escolheu um homem segundo o seu coração e designou como líder do seu povo, né? A história de Davi e Saul. Então, Javé tinha essas interferências para escolher os reis do seu povo, para que assim ele pudesse passar as suas leis e que essas fossem cumpridas segundo os seus desígnios.
Jesus fala dessa comunhão, dessa família, algo que está presente dentro das leis de Javé e que acontece no céu também. Ele fala em Mateus 22:30 que na ressurreição não irão mais se casar nem se dar em casamento, ou seja, se unir uma mulher com um homem simplesmente como duas pessoas, mas serão como os anjos de Deus no céu, ou seja, uma única família. Então, irmãos, podemos dizer que Javé, como tendo esse atributo de Pai, Rei dos deuses, Deus Todo-Poderoso, seria como o pai de uma família celestial, a qual ele criou, que são consideradas outras divindades, outros deuses, a quais nós conhecemos como anjos, tá certo? Então, Javé presidia dentro da Assembleia, ou na Assembleia dos Deuses, quer dizer que dentre todos os anjos e das hierarquias mais elevadas dessas divindades, Javé era considerado o rei desses deuses, o Deus dos deuses, o pai das divindades, tá certo? Eu irei falar mais adiante, com mais profundidade, sobre essa questão do anjo do Senhor. Muitos dizem que é uma teofania de Cristo, tá? Nós vamos falar mais para frente sobre isso aqui. Nós encerramos essa aula de hoje. Espero ter contribuído com mais esse estudo. Se gostou, deixa seu like. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva para não perder as próximas aulas. Compartilhe com outras pessoas. Eu vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo, na próxima aula, aqui na Escola de Eruditos. Até mais!